Então vamos dar início. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um evento da Liga. Hoje a nossa reunião será com o Dr. Marcelo Magalhães, neurocirurgião, e a aula vai ser sobre lombalgia. Dr. Marcelo, vou pedir que o senhor se apresente, conte um pouco da sua história e pode dar início à sua palestra, tá bom? Ficamos muito gratos em recebê-lo aqui. A honra é toda minha, né, de estar aqui com vocês aqui. Então, minha formação é neurocirurgia, né, eu formei lá em Belo Horizonte, lá no Biocor, Instituto, e cheguei a fazer o mestrado, né, na parte de fisiologia da gustação, e também fiz 2 fellows, né, lá na Sérvia, lá no leste europeu, acompanhando um serviço de cirurgia de nervos periféricos, né, que é uma área que eu trabalho mais, com o Dr. Lucas Razulich, e também estive na Argentina, em Buenos Aires, acompanhando um serviço do Mariano Sokolovski, que também trabalha com doenças de nervos, né, reconstrução de nervos, né. Atualmente eu sou professor em 2 faculdades, na FUNORTE e Unifip-MOC, em Montes Claros, em Minas Gerais. Também trabalho lá em Belo Horizonte, no Hospital Vila da Serra, lá só no setor, na parte de nervos. E também tenho, né, alguns livros publicados na área da medicina, anatomia, e também trabalho, né, como neurologista também, e acaba que tem uma demanda muito grande, a gente, né, tá, opera, mas resolve muita coisa da neurologia. Então, um tema aí que eu acho interessante a gente estar tá comentando é lombocetalgia e lombalgia. Eu tentei enxugar um pouco essa palestra, porque era muito longa, e aí a gente então vai combinar de fazer as perguntas no final. Então, vamos lá. Vou tentar ser o mais claro possível. Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito, né, o que é lombalgia e lombocetalgia. A gente vai falar um pouquinho sobre epidemiologia, bem rapidamente, fisiopatologia da doença, os sintomas, os exames complementares que a gente vai estar pedindo para esse paciente, os diagnósticos diferenciais, o tratamento conservador e cirúrgico, quando fazer, né, e um pouquinho sobre as complicações cirúrgicas e as considerações finais. Não tenho conflito de interesses, né, não recebo, né, financiamento, né, de nenhum laboratório, de nenhuma empresa. A gente tem que falar um pouquinho sobre anatomia. Acaba que sem a gente conhecer essa anatomia da coluna fica difícil falar de disco intervertebral, de laminectomia, a gente acaba que isso aí confunde um pouco a cabeça, né, dos estudantes. Então a coluna ela tem uma parte, a coluna vertebral tem, né, o corpo vertebral, que é essa parte maior da vértebra, aqui é uma vértebra torácica, não é bem o que a gente está estudando lá, que é lombar, que eu vou mostrar para vocês. A gente tem uma parte bem curtinha da vértebra, que é o pedículo, está representado aqui pelo número 5, equivale a essa região aqui, que é o pé, né, da vértebra, o pedículo do arco vertebral, e a lâmina, essa região pequena aqui, ó. A gente tem uma lâmina de um lado e do outro. A gente tem o processo espinhoso, que é essa parte toda aqui, e o processo transverso. A diferença da coluna torácica e da lombar são esses processos articulares que existem no arco vertebral, no corpo vertebral, né, que é aqui, né, o número 2 aqui, o 13, e aqui também o processo articular no processo transverso. Então, tem toda a vértebra torácica, ela tem essas 3 articulações para a cabeça da costela, e isso não existe, né, na coluna vertebral, na coluna lombar. Então, a coluna lombar, ela tem esse perfil aqui, né, isso aqui de cima, porque não tem a FOV aqui, que a gente está mostrando para vocês. Aqui tem o pedículo, pequenininho aqui, mostrando aqui. O pedículo é por onde passa o parafuso, que a gente, em algumas cirurgias, a gente acaba colocando. O parafuso ele passa nesse sentido aqui, assim, dentro do pedículo, em direção ao vertebral. É um local que tem um diâmetro grande, ele comporta um parafuso grande. O 7 né, o forão vertebral, é onde tem o saco dural, que tem os nervos, né, as raízes estão lá dentro, junto com o líquido. E a gente vai ter o corpo vertebral, que é essa estrutura aqui, o disco intervertebral, desculpa. E ele é o que vai ter o processo degenerativo, que a gente vai estar falando, que pode causar as hérnias discais e que pode causar dor.
Esse ligamento amarelo é importante em saber a existência dele, porque no envelhecimento ele pode ficar mais espesso. Isso é importante a gente discutir. E mais outra estrutura que também que a gente tem que comentar um pouquinho é o processo articular do paciente, que seria essa estrutura, e quando a gente envelhece, ela vai ficando maior, mais espessa, e acaba obliterando esse forame aqui, o forame intervertebral, por onde sai o nervo, no caso espinal. Então, o que a gente fala muito raiz, né, mas não é um termo legal. O mais certo seria nervo espinal. Então, a gente tem que sempre lembrar, né, o que é o ligamento amarelo, o que é o disco intervertebral e os processos articulares. Aqui mostra, né, uma coluna, né, coluna vertebral torácica aqui, no finalzinho dela, no caso seria lombar, desculpa, tá errado aqui, porque só tem, se você observar aqui dentro, só tem raízes, né, passando, não tem mais medula. Se você observar, o nervo ele sai, então, nesse forame, que é bem estreito, e o gânglio sensitivo do nervo espinal está mais ou menos ao mesmo nível, né, do forame intervertebral, e observa aqui que o disco, ele realmente, quando tem a extrusão de qualquer material, acaba comprimindo o nervo na saída aqui. Então, o nervo ele fica meio sem saída, né, se acontecer uma herniação aqui, porque acaba que o osso sendo inelástico, os ligamentos inelásticos, acaba comprimindo mesmo. Talvez o mais importante aqui é essa correlação aqui de proximidade do disco vertebral e intervertebral com o nervo, né, espinal e com saco dural aqui, provocando, né, compressão do mesmo, quando há uma herniação desse material aqui em direção ao saco dural ou em direção ao nervo aqui. Isso aí que é importante nessa anatomia aqui. O disco é esse aí, ele tem, isso aqui está em espanhol, a gente tem um ânulo fibroso, que é essa parte de fora, que tem essas lamelas aqui, e tem um núcleo pulposo, que é a antiga notocorda, que a gente estuda lá na embriologia. Se a gente pegar esse disco, assim, um cadáver, um adulto, a gente, em vivo, ele é igual um couro, ele é muito resistente, muito forte, porém ele degenera com a idade, que a gente vai estar vendo aqui, propiciando. E aí, dessa forma, esse disco, né, esse material aqui, ele pode ocorrer uma extrusão em direção àquelas estruturas que eu acabei de falar. Então, eu já falei um pouquinho da anatomia, para a gente dar uma relembrada. Então, a hérnia discal lombar é o deslocamento desse material dentro do disco intervertebral, né, no núcleo pulposo, em direção a alguma estrutura nervosa que pode causar dor no paciente, né. Há uma tendência a sair no aspecto lateral, né, lá do disco, é bem específico, e pode causar dor do paciente nessa hérnia. Então, a gente tem que conceituar agora o que é uma lombalgia e uma lombociatalgia, ou ciática, ou lombago, né? São os nomes, né, que a gente vai, os epônimos, né, de lombociatalgia. A lombociatalgia é a dor que começa na coluna lombar e irradia para a perna. Ela vai, né, para o membro inferior, podendo alcançar a extremidade dele, ou a dor se estender até, por exemplo, região do glúteo ou até a região do joelho. A lombalgia é apenas a dor nas costas, que a gente fala, né, no termo assim, popular mesmo, entre os arcos costais e a região lombar, a pelve da região lombar. Então, a lombalgia é só atrás, e a lombociatalgia é uma dor que, né, como se fosse uma lombalgia plus, né, que tem a dor nas costas, porém irradia para a perna. Então, a gente tem que sempre perguntar para o paciente, tentar especificar, a dor vai para a perna ou não vai? Você tem que sempre perguntar isso aí. Então, é uma doença descrita há muito tempo, isso aí do início do século XIX, do século XX, o Mixer e Barra descreveram os casos cirúrgicos, né? É um problema de saúde pública. No Brasil, eu levantei uns dados, tem um trabalho publicado sobre gasto. Em coisa de 10 anos, a gente, só de honorários de previdência, foi aproximadamente 100 milhões de reais, foi muito dinheiro. É bem mais comum em homens, né? De longe, porque o homem geralmente trabalha com atividade mais pesada, carrega muito peso, e aí realmente tem a ver, né, a atividade pesada com, especialmente a hernia de disco, lombalgia. É de adulto jovem, na idade de 37 a 40 anos, são pacientes jovens, na metade da idade produtiva, que desenvolvem a doença. Então vai depender do país.
Por exemplo, Estados Unidos tem valores entre 160 para cada 100 mil, né, incidência anual, e na Suíça 62, a variar de acordo com o país que você está estudando. Por exemplo, esse estudo, um estudo finlandês, com mais de 2 mil pessoas, a prevalência na população era 9%. Por outro, lá na Dinamarca era 11%, e o estudo de Spangfort, a gente mostra que realmente predomina as hérnias, né, nos níveis mais baixos da coluna lombar, L4, L5 e L5, S1. Isso aí é bem típico e na prática a gente vê que realmente é isso aí. A maioria absoluta são os 2 níveis inferiores da coluna lombar. Então, mudando um pouco, a gente já falou qual é o perfil do paciente, um homem jovem, né? Então, tem fatores de risco. O que é isso? Seria alterações, né, que a pessoa possui ou comportamento que aumenta o risco da doença. Por exemplo, serviços, né, trabalhos, atividades laborativas que necessitam de levar alguma carga, algum peso, com frequência, isso aí é um fator de risco. A pessoa dirigir também por longas distâncias, especialmente motoristas. O sedentarismo, visto que a musculatura da coluna ela fica pouco desenvolvida, né, e muitas vezes atrófica, propicia com que há um esforço maior sobre a coluna lombar. Exposição à vibração, dependendo do tipo de atividade laborativa que o paciente faz, vou dar um exemplo, a britadeira, né, que é uma coisa que tem muita vibração. E atividades que também promovem, né, um agachamento e inclinação do corpo com frequência, é um fator de risco bem descrito. E o mais importante não está aqui, eu deixei para falar pessoalmente, que é fator genético, a história familiar positiva. Há estudos, né, que mostram que se a gente fizesse uma comparação, né, desses fatores todos, o mais importante é a história familiar positiva. Aí você conversa com a família desses pacientes, um paciente pergunta sobre a família, não é raro, fala assim, meu irmão tem, né, problema de coluna, meu pai operou, tem um tio que está na cadeira de roda, não conseguiu mais andar e não operou. Então você vai, assim, observando com muita frequência que a genética é o que é muito, mas muito importante. Claro que a atividade física também, né, tipo de trabalho, mas porém, o fator genético é o mais importante. O outro é o tabagismo. O tabagismo, ele promove um envelhecimento mais rápido da coluna, e esses pacientes, eles têm, né, uma coluna bem mais degenerada do que as pessoas de mesma idade que não são tabagistas, né. A gente vai observar que existe uma série de coisas, né, que vão causar, né, dor no paciente, desde alterações que são da cartilagem mesmo, às vezes algumas outras alterações são ósseas da coluna vertebral. Então a gente tem proliferação de condrócitos, a gente vai observar também acúmulo de substâncias, né, que usualmente não são encontradas, igual substâncias de ordem que são mucinosas. Aquele disco vertebral que eu mostrei para vocês, ele vai formando fissuras, especialmente no ângulo fibroso, que vão propiciar, né, a dor no paciente e a progressão da doença. Tecido granular, a gente encontra isso muito nas proximidades das articulações. A esclerose óssea, formação óssea, que a gente fala bico de papagaio, não é isso? Então a gente vê, às vezes, o condrócito, ele calcifica formando, né, o osteófito, e essa cartilagem também que existe, né, entre o osso e o disco, essa cartilagem óssea, ela vai degenerando também. Então vamos olhar, então se a gente pegar uma criança, por exemplo, de 8 anos, isso aqui, ó, é o caso da letra A aqui, a gente vê o disco aqui de branco, tá vendo? O disco normalmente é esse aspecto aqui na criança. Ele é bem bonitinho, né? Tem um núcleo pulposo, às vezes, bem visualizável, né? Igual aqui, identificado, né? Porém, se você pegar uma pessoa de 77 anos, né? Fizer uma necrópsia, já vai ter um disco completamente destruído. Aí você vai me falar assim, nossa, então quer dizer que esse sujeito aqui da direita, ele já tinha dor, ele tinha, como se diz, hérnias, ele teria que operar? Não necessariamente, a gente não opera exame, né? Não opera achado de exame de imagem. O que
tem que ficar aqui para vocês é que há uma degeneração natural. Eu sou, né, mais velho que vocês, então provavelmente minha coluna já está no estado mais avançado de degeneração que a de vocês, né, acadêmicos, né? É uma coisa natural, porém não está associado diretamente com dor. Todo mundo vai passar por esse processo de degeneração. É ilusão achar que a coluna ela vai ficar, né, perfeita, sem alterações até a velhice. E tem pessoas que são doentes que ela envelhece e degenera. Não, não é bem assim. Todo mundo vai ter um grau de degeneração na coluna nos exames de imagem. Isso aí é uma coisa, é fato, entendeu? Tem que tomar cuidado. A gente acha que essas alterações sempre serão cirúrgicas. Isso é um grande erro que a gente vai, com o tempo, aprendendo que não é bem assim. Não tem uma fase, se você olhar o disco aqui, isso aqui vai acontecendo com todo mundo, basta a gente estar vivo, né? Na fase 1, o disco é igual a gente mostrou daquela criança, que tem um ânulo fibroso bem bonito, tem um núcleo pulposo bem distinto, né, do ânulo fibroso. Então é o normal, né? Chega no grau 2, já perde a distinção, né? Distinção entre o núcleo pulposo e o ânulo fibroso, já fica mais difícil diferenciar. Mas o platô vertebral aqui está todo bem preservado, está bonito, tá vendo? Já no grau 3, já perdeu completamente a distinção, o que é ânulo fibroso e núcleo pulposo, e já começa a degenerar o platô ósseo aqui também. No grau 4, já tem, o disco já está bem mais degenerado, ele diminui de volume também, a altura ficou diminuída, essa altura aqui, ó, comparado aos outros discos, e além disso, o osso está degenerado. E por fim, na fase 5, já tem uma completa destruição do disco, um comprometimento concomitante também do osso adjacente. Então, tem várias fisiopatologias que explicam a dor na perna, né, aquela dor irradiada. Uma delas seria que o núcleo pulposo, ele provoca uma reação química, a gente vê isso na prática quando a gente vai operar. Muitas vezes a gente vê que a hérnia, ela irrita o nervo espinal, ele fica vermelho, ele fica, muitas vezes, aumentado de diâmetro, não é normal. E a deformação mecânica, que eu havia falado para vocês, existe uma compressão, o nervo, ele não é tão elástico assim, ele comprimido contra o osso vai doer bastante. Então, isso provoca uma isquemia, provoca edema do nervo, provoca fibrose dentro do nervo, então, porque o nervo ele tem as fibras passando lá dentro, algumas vão morrer, dá uma degeneração axonal, tem desmineralização também, que é mais, faz parte, né, da lesão do nervo. E isso vai promover alterações funcionais. O nervo vai deixar, por exemplo, funcionar, vai dar dormências na perna, um déficit motor, e causa dor. Tem que lembrar que dentro do forame intervertebral, o que eu mostrei para vocês, muitas vezes a gente vai encontrar lá o gânglio sensitivo do nervo espinal. Então, ali é onde fica o neurônio 1 de várias vias sensitivas. Se você lesa ali, causa muita dor. É o local que é péssimo de ter compressão. Um local que dói muito é apertar o gânglio do nervo sensitivo. É péssimo isso aí. Então, muitas vezes o nervo, ele sofre a compressão bem nessa saída aí. Então, tem, né, aqui é só o resumo. A compressão mecânica, a física mesmo da hérnia, por exemplo, contra o nervo espinal vai causar o edema, que é o inchaço do nervo. O nervo, ele tem a gânglia, ele tem a vasa nervosa passando dentro dele, então vai faltar sangue, e consequentemente vai levar a uma isquemia do nervo. Ocorre a compressão direta, conforme eu falei para vocês, e realmente o líquido, ele passa dentro do saco dural, banha essas raízes, e ele tem algum tipo de nutrição, né, vindo dele. E muitas vezes a hérnia é tão grande que ela praticamente compromete os fluxos do líquor passando ali. E além disso, no nível mais microscópico, a gente vai ter, né, alterações aqui de fatores de necrose tumoral, interleucinas tipo essa 1 beta, a fosfolipase A1 e A2, que são da cascata do ácido araquidônico. Isso aqui é um processo inflamatório que causa muita dor, né? E o núcleo pulposo, ele causa uma irritação também, né, na raiz. Então, isso aqui é o que a gente vai encontrar, essas possibilidades aqui. Pode ter uma protrusão, igual essa aqui, ó, só uma partezinha, ela é bem mais larga, né, e pouca altura. O abaulamento, que ele geralmente é bem amplo, a base dele. A extrusão, quando o material começa a sair, né, através do ânulo fibroso, porém ele tem ainda uma conexão
com a parte central do núcleo pulposo, e o sequestro quando tem, né, uma falta de continuidade, né, do material expulso com o núcleo pulposo que o originou. Então, o que o paciente pode ter, por exemplo, se tem uma hernia de disco? Só lombalgia, né? Ele pode ter a dor que vai para a perna, que é a lombocetalgia. Se for uma compressão que pega as raízes sacrais abaixo de S1, vai ter alterações centerianas. Pode ter fraqueza nas pernas, né? Alterações de sensibilidade, redução da sensibilidade. E a lombocetalgia pode ser de um lado dos dois. Tem que lembrar que a lombalgia pura, ela às vezes não decorre de hernia de disco. A lombalgia pura, ela pode ser, por exemplo, de um músculo que está machucado, está inflamado. Pode ser uma degeneração do processo articular. Pode ser uma inflamação, uma artrite no processo articular, levando a dor, porque a gente sabe que tem doenças do colágeno, por exemplo, que dão artrite mesmo, artralgias, né? A gente tem fraturas ósseas, não tanto de doenças do osso que podem causar dor, e realmente a hérnia também, né, a fissura no ângulo fibroso pode causar dor. Então, vamos falar um pouquinho dos diagnósticos iniciais, é muito importante. A bursite, no caso, aquela dor lateral na cabeça do fêmur, ela, a mãe aqui é você palpar o paciente, você viu que está doendo a palpação nessa região, aí tem uma chance, né, de ser isso aí. Você pode pedir um ultrassom e pode ajudar no diagnóstico. O paciente piora quando deita, né, do lado que tem a bursite. Às vezes o paciente só tem uma dor do joelho para baixo, o pé está caído, pode ser uma lesão do nervo fibular, especialmente pessoas que trabalham agachadas, muito magras, em que o nervo ele fica mais sensível, né, a lesões. Então, os tumores na coluna geralmente causam dor noturna, emagrecimento. É aquele paciente que tem um passado de um tratamento de câncer e agora começa a ter dor na coluna, então tem que ficar de olho. A espondilodicite, no caso, o que chama atenção é febre. O paciente tem uma febre, muita dor na coluna. E o VHS, aquele exame de velocidade de hemossedimentação, está elevado. A espondilolistese, o deslizamento de uma vértebra sobre a outra, é uma doença mais comum em mulheres, e ela pode estar associada com a hérnia de disco também, ela causa muita lombalgia no paciente. As polineuropatias, lembrar do diabetes, que causa a polineuropatia, a queimação em botas, nas pernas, né, e ela é tipicamente pior à noite, queima, tem alteração de sensibilidade, dos fâneros, né. Aqui, a mais importante, talvez, aqui, é a fibromialgia. O paciente tem a lombalgia, mas ele tem dor no corpo todo. Especialmente mulheres de meia idade, com problemas de depressão, ansiedade. E aí tem dor no corpo todo, e dor no tórax, alterações do sono, a dor é pior à noite quando deita, porque a hernia de disco, se você deitar e ficar em repouso, ela melhora, geralmente. Então, a fibromialgia, o paciente piora quando deita, né, chama muita atenção. A polimiosite é uma dor, o paciente tem fraqueza proximal, tem uma fraqueza nos braços, geralmente aquele exame de CPK fica elevado, a aldolase fica elevado. As fraturas osteoporóticas, o paciente que cai, idoso, portador de osteoporose, aí ele cai, depois disso aí começa a ter a lombalgia sem parar. Geralmente a ressonância ajuda a distinguir fraturas velhas de antigas, de novas, né? A fratura traumática é o paciente com história de um trauma qualquer, pode ser jovem também. Isso aqui eu vou pular, o hematoma é muito raro, tem hematoma, geralmente são lesões, um sangramento, é uma dor súbita, geralmente é um diagnóstico diferencial raro. E a espondilite lesão é uma doença, no caso, uma doença reumatológica que comete homens, geralmente tem o HLA-B27 positivo, e bem típico. Então o paciente tem sacroiliite e muita lombalgia, tem artralgia, geralmente são homens, né? E o diagnóstico às vezes demora um tempo, você tem que acompanhar e realizar, pedir esse exame, né? Presença ou não do HLA B27. E tem paciente também, infelizmente, é doença secundária. A gente mora num país em desenvolvimento, não é raro o paciente querer benefício previdenciário, nem
detrimento da lombalgia, que muitas vezes nem é tão importante. O exame físico a gente vai estar fazendo a inspeção, olhando os reflexos, testes de força, teste de sensibilidade, marchas. Na verdade, é um exame neurológico em relação às pernas dos membros inferiores. A gente dá uma inspeção, vê se o paciente, por exemplo, está torto. Às vezes ele fica meio torto, né? Igual aqui, a gente vê que tem um deslocamento para a direita. Você pode olhar o triângulo aqui, nessa região aqui, às vezes vai estar diferente. Aqui tá vendo? Indicando que o paciente ele pode estar inclinado, porque ele está numa posição que fica mais confortável, inclinado, dói menos, né? Na verdade, ele abre o forame, né? Do lado que ele inclinou para cá, do lado direito aqui, aí ele abre os forames desse lado aqui, às vezes aliviando a lombocetalgia dele. A gente vai olhar os reflexos, é mandatório a gente ver o reflexo aquileo patelar, porque a gente lembra, né, que o patelar, por exemplo, né, ele vai estar abolido nas hérnias mais altas, por tipo L2, L4, L3, né, e o aquileo, tecnicamente falando, ele é S1. Então, aí, Marcelo, e o L5? Não, o L5 não tem reflexo. Um reflexo, né, testável, né. Teste de força, a gente avalia as 3 articulações, a gente vai olhar sempre, são 3 articulações a serem testadas, né, o quadril, o joelho e o tornozelo. A gente vai olhar o pé, por exemplo, aqui, vai ter que fazer a dorsiflexão, né, e pedir para pisar, fazer a extensão. A gente está olhando L5 aqui, e assim para baixo aqui, né. A gente vai estar olhando aqui, o paciente dobrar o joelho, né, e estender o joelho, para olhar o quadríceps e os músculos adutores da coxa. E o quadril também, né? Ele vai ter que olhar aqui a extensão, a flexão do quadril e a extensão do quadril. Então, desse jeito, você vai olhar as 3 articulações. A sensibilidade é interessante você avaliar, porque pode estar reduzida, mas vamos se ater o que é mais importante. Geralmente é assim, L5 corresponde à região anterior do pé, na região anterior da canela aqui, tá vendo? É fácil de localizar, é bem típico, né? E S1, tecnicamente falando, vai ser a região, o pé do paciente, a parte inferior do pé, tá? Se decorando assim fica mais fácil para lembrar. A gente pode usar o estesiômetro, que é esse dispositivo que está à esquerda, mas a gente, na prática, a gente vai usar o quê? A gente vai usar um algodão mesmo que tem lá no consultório, lá está de bom tamanho, não precisa, como se diz, complicar muito a nossa vida, não. Na inspeção a gente tem que ver a espessura do membro, a gente vê aqui que a perna direita o diâmetro está menor, tá? Que a esquerda. Isso aqui mostra que tem uma lesão mesmo, né, de musculatura, né, proximal da coxa. Você quer quantificar isso aqui, você pode usar uma fita métrica e olhar na região central do ventre muscular e olhar os valores e anotar. O teste LASEG é levantar a perna, e o paciente ele relata que a dor começa na coluna e escorre para a perna. E ele tem que lembrar que funciona para hérnias mais baixas. L4, L5 não vai funcionar para uma hérnia mais alta. Para hérnia alta, você pode fazer o LASEG invertido, que é o paciente de barriga para baixo, pedir para ele levantar a perna, né? No caso aqui para cima, tá? Nesse sentido, aí a dor vai alcançar a perna, sair na região lombar e alcançar a perna. É mais raro. E o Faber, você coloca a mão aqui na cricelia, aqui no joelho, aperta, na verdade isso aqui não é para hérnia, é para a gente ver se tem uma sacroiliite, porque vai abrir, né, a região do sacro com o ilíaco, que causa dor. Então essa manobra, uma vez positiva, ela fala mais a favor de um problema, uma sacroiliite, lembrando lá da espondilite anquilosante. E acaba que a gente, desconfiando, você faz essa manobra, sendo positivo, você já fica, né, faz uma melhor investigação para espondilite anquilosante. Aqui é só o resuminho, né? A gente vê aqui, tipo, S1, a dor ela vai, né, até o pé, geralmente a dormência ela vai na região do solar do pé, e L5 geralmente é uma perturbação, a dor ela vai na parte lateral da coxa aqui, né, da canela e na região do peito do pé. E L4
no caso, vai ser uma dormência, né, e dor tende a ser mais proximal, perto da coxa, tá bom? E os reflexos, lembrando que o L4 geralmente vai levar a uma redução do patelar ou polição, e quando tem lesões de S1, você vai ter alteração do aquileu. L5 não tem reflexo estável, né? E aí, S1, quando tem lesão, o paciente não consegue pisar para baixo, pode ter fraqueza para fazer a extensão. E L5, ele tem dificuldade para fazer a dorsoflexão do pé. Isso aí é o padrão mais comum. Exames, a gente vai de acordo com a necessidade, HLA para, no caso, para espondilite. Se você está achando que o paciente tem alguma doença reumatológica, igual o lúpus, ou artrite reumatoide, você pede o FAN, artrite e fator reumatoide. Se ele tem gota, pede ácido úrico. A creatina fosfoquinase, que é CPK e aldolase, ela é específica para polimiosite ou dermatopolimiosite. E você pensando numa metástase para câncer de próstata, você pede um PSA, que vai estar bastante elevado, né? E quando é um tumor metastático, o paciente, geralmente no hemograma, tem uma hemoglobina mais baixa. Ele tem anêmico, né? Ele tem um quadro crônico, né? Então acaba que ele tem alterações laboratoriais como anemia. E você me pergunta qual é o exame melhor que tem. Marcelo, qual é o exame que você pediria se todo paciente tivesse, né, condições financeiras? No caso, a ressonância é o melhor exame. Mas a gente sabe que uma TC, né, tomografia lombosacral bem feita, também ajuda muito. E a gente vai pedir eletroneuro em casos, né, de eletroneuromiografia, quando você tem dúvidas. Às vezes o paciente, vou dar um exemplo, você tem um paciente, uma hernia muito miudinha, pequenininha, o paciente está reclamando muito, assim, você está achando a história um pouco estranha, não está batendo, né? O exame dele, de imagem, com a clínica dele, você está pensando que o paciente está simulando, aí você pede eletroneuro, porque ela vai te falar se tem radiculopatia, se bem feita. Eu já cansei de ver paciente muito queixoso, faz o exame de eletroneuro todo normal e tem uma hernia pequenininha, aí você não vai operar, né? Porque provavelmente não vai melhorar, aquela dor dele ali não é de compressão de nervo. Se o eletroneuro dele está normal e tem uma coisa miudinha lá, infelizmente tem colega que opera, né? Vê, não pensa muito bem e acaba operando, não vai melhorar o paciente. O raio-x a gente pede no caso de dúvida, se tem uma listese, se essa listese ela mexe ou não, aí você pede para fazer inflexão e extensão na coluna lombar, e se tiver um deslizamento, indica que existe uma instabilidade naquele nível ali. Isso aí pode ser que mude a sua conduta na hora de operar o paciente, né? E a tomografia não é tão claro, a gente vê uma hernia aqui, né? Está saindo aqui. A hernia está aqui, bem aqui, você vê que um nível aqui em cima também tem, também, ó. Uma outra aqui, e aqui está normal. Aqui é uma ressonância, a gente já consegue ver bem melhor, né? Você vê a hernia aqui, essa parte aqui, ó. O disco vai escurecendo com a idade, tá? Isso aqui faz parte do envelhecimento. Então, aqui é a parte do osso, que é mais clara. E aqui à direita, superior, é o disco normal, que tem um aspecto de feijão, tá vendo? Um aspecto de rim. E aí, quando tem a hérnia, ele modifica, né, esse formato aqui. E aqui, especialmente aqui, ó, tá bem claro, né? Aqui já é osso, né? Essa região aqui, né? E você vê a hérnia aqui já, né? Parece que ela desceu um pouquinho, né? Pois bem, então a gente já falou dos sintomas, falamos do exame físico, os exames de imagem, diagnósticos diferenciais, né? Então a gente já sabe o que é lombalgia, o que é lombocetalgia. Então a gente pega um paciente, hipoteticamente, que tem uma lombalgia que não é causada por nenhuma doença grave, que a gente fala lombalgia não específica. E aí, o que a gente poderia fazer com esse paciente, né? Então a gente vai, curiosamente, orientá-la a não fazer um repouso muito longo no leito, que isso aí piora, de acordo com a diretriz, de acordo com... existe o NAS, né, que é a Sociedade Americana, né, de Cirurgia da Coluna, né, que acho que é North American Spine Society. Ele fez uma diretriz baseada numa revisão muito extensa da literatura, bem interessante. Ele lançou um paper que tem umas 100 páginas falando tudo, né. Então a gente vê que evitar o repouso é uma delas, né, tentar voltar às atividades dentro do possível. Claro que o paciente faz uma atividade, precisa de levantar peso, às vezes ele não vai conseguir tão rapidamente.
A gente pode utilizar os anti-inflamatórios não esteroidais, dias que o paciente possa tomar. A gente pode usar os analgésicos opioides, por exemplo, a codeína, tramadol pode ser utilizado. Agora, se a dor persiste, a orientação deles, né, é procurar um especialista. Passou de um mês com a lombalgia, realmente não é mais aguda, é uma dor crônica e precisa de investigação mais extensa. Essa lombalgia não específica, a princípio, não teria recomendação de a gente fazer injeções na coluna, nada disso, não. Agora, existe outros, né, alguns procedimentos que poderiam ser utilizados, especialmente para aqueles pacientes com dor crônica, que é você denervar o processo articular. Existe a risotomia por radiofrequência percutânea, que é uma agulhinha que entra e ela aquece. Existe uma placa que você coloca no paciente, uma parte do corpo, geralmente nas pernas, né? E aí ela fecha o circuito com a pontinha da agulha. E ela aquece essa pontinha e ela queima, né, os processos articulares ali, promovendo a denervação, e aí o paciente ajuda um pouco na dor. E, alguns guidelines concordam, outros não, fica no meio do caminho, mas porém é bom a gente conhecer que existe essa possibilidade. Uma coisa nova que apareceu é o tratamento psicológico. Não é raro a gente conversar com esses pacientes, existe uma certa insatisfação, às vezes, com a atividade laborativa que ele faz, e isso aí parece que fortalece, né, a doença, e o paciente ele tem, como se diz, né, esse dessabor de trabalhar, parece que piora, né, a doença dele, a lombalgia dele. Quiropraxia pode ser utilizado, que é o profissional que faz, né, os alongamentos com máquina, o manual mesmo da coluna. E o uso de antidepressivos também podem ser utilizados. A gente tem a duloxetina, que é um remédio está bem em voga para utilizar, para tratar a lombalgia. A gente tem os triciclos, que são mais antigos e mais baratos. A mitriptilina, a nortriptilina, porém, elas acarretam mais efeitos colaterais, por exemplo, boca seca, tontura, sonolência, ganho de peso. E nos idosos e pacientes cardiopatas, são drogas que a gente tem que tomar bastante cuidado para estar prescrevendo. A lombocitologia, né, é quando a dor irradia para a perna, você faz um diagnóstico, vamos colocar aqui que um paciente tem uma hérnia de disco, você tem a dor que irradia para a perna, fez os exames de imagem, fechou o diagnóstico de lombocitologia para uma hérnia discal. A gente vai tentar tratar com fisioterapia a princípio, né, esse paciente. Pode utilizar também o corticoide de depósito. Tem vários no mercado, né, não tem superioridade a princípio. Tem diprospan, duoflan, entre outros. Tem o uso de medicamentos que são anticonvulsivantes, igual a pregabalina, que é um remédio, talvez, a menina dos olhos, atualmente, que não dá tanto sono, controle bom de dor, né? A carbamazepina, a prima pobre, já dá mais sono, é mais barata e ela tem mais efeitos colaterais, assim, o paciente não tolera tanto. A gabapentina, também uma versão piorada, né, da pregabalina, também utilizada, ela dá sono, corta a dor também, porém, a sonolência dela acaba sendo um efeito colateral que impede muitos pacientes de a utilizarem. A mitriptilina, eu falei para vocês, né, um triciclo, é um antidepressivo, é um remédio excelente para dor, porém, a gente tem que tomar cuidado, conforme eu já havia falado no outro slide. E o paciente precisa, né, de fazer fisioterapia. A gente pode utilizar os corticoides, né, infiltrações, por exemplo, feitas no bloco cirúrgico, né, perto da raiz, uma opção. Então, vocês podem, né, assim, atualmente um médico, um clínico, ele vai cuidar desse paciente. Isso aqui não precisa, né, a princípio, encaminhar para a gente, porque às vezes o paciente tem uma dor leve, o exame dele físico não tem alterações relevantes, ele não tem alterações centurianas, pouco tempo de evolução, tem menos de 4 meses. Às vezes tem algumas alterações de sensibilidade, nada que mostre, revele gravidade. Então, quando que a gente vai operar esse paciente? Talvez a jogada aqui da aula seria essa. O paciente tem uma dor que não cura. Você começou a dar os remédios, está dando AINE, está dando opioide, está dando aqui um antidepressivo, está dando um anticonvulsivante, como a pregabalina, o paciente está com dor.
está com dor, não melhora, aí realmente, às vezes, é pensar, às vezes, um tratamento cirúrgico para esse paciente. O paciente tem alteração esfinteriana, ele tem dormência nos genitais, tem incontinência urinária, ou retenção urinária. Isso aí indica gravidade e deveria ser operado com mais precocidade. E paciente, por exemplo, tem um pé caído, alteração motora, a perna está fraca mesmo, vai examinar, tem um déficit motor relevante. E paciente também que não melhora, passou de 4 meses com dor, a gente coloca entre 3 e 6 meses, né? Que isso aqui é uma coisa que depende do livro. Geralmente é um período que a gente já conversa com o paciente, olha, você está com 3 meses, né? Está com dor, não melhorou com nada, a gente já deve começar a estudar a possibilidade de uma cirurgia. Às vezes a gente ganha tempo, faz uma físio, mas realmente entre 3 e 6 meses, passando esse período, a gente já deve realmente pensar em cirurgia, porque, de acordo com o NAS, né? Como eu havia falado para vocês, acima de 6 meses de dor, parece que o prognóstico piora um pouco. Esse paciente, ele sofrer demais com essa dor neuropática, ele compromete o resultado. O paciente deprimido também, a gente vê na prática, é um paciente pior para operar, né? Tem várias opções, quais opções cirúrgicas disponíveis, qual cirurgia é melhor, a gente sempre passa na cabeça, né? Existe a laminectomia, que é cortar a lâmina sem fazer a dissectomia, a gente não usa isso aqui, né? É muito raro. Só se sangrou demais, aconteceu algum problema na cirurgia lá, que você não conseguiu mesmo fazer a dissectomia, mas geralmente a gente faz a dissectomia também, né? Se for sem lupa, sem nada, é uma dissectomia clássica, é olho nu, né? E for uma laminectomia mais a microdissectomia, que tira o disco, a gente afasta o nervo, afasta o saco dural, pega o bisturi, faz um X, um buraquinho, e aí introduz uma pinça que é fininha, é uma pinça log, e ela vai retirando parte como se diz, o miolo, né, do disco, né, o núcleo pulposo, um tiro máximo que conseguir, lava, e aí, realmente, depois já fez a laminectomia, nada deve ser feito, é só ir embora, né, fechar o paciente, né. Existe a sequestrectomia, que é só retirar a hérnia que está extrusa, em alguns casos a gente encontra, é uma opção também. Geralmente, o que existe hoje, que a gente fala que é mais feita é a microdissectomia, sabe? Ela é a mais utilizada ainda, né? Não existe diferença, estou em aula agora. Então a gente tem, não tem diferença, né, técnica, viu? A gente olha resultado assim, muita diferença. O que mostra que as técnicas minimamente invasivas, né, elas vão sangrar um pouquinho menos, vai ter um pouquinho menos de morbidade, mas a princípio, semelhante ao resultado final, tá? Uma laminectomia, microdissectomia, o paciente, ele vai embora no outro dia, muito rápido, opera hoje, amanhã vai embora, e nessas minimamente invasivas ele iria embora no mesmo dia, né? Então, assim, existem as técnicas menos comuns, está tornando-se mais comum, né, a dissectomia lombar endoscópica, né? O que eu vejo hoje, isso é uma opinião pessoal, a gente vê que muitas vezes ela é usada mais como marketing, porque nem todos os casos a gente vai estar usando uma dissectomia percutânea. Tem casos que realmente são muito complexos, né? Caso às vezes é uma reoperação, é um paciente que vai realizar uma artrodese, que vai ter que colocar parafuso, um paciente que tem vários níveis comprometidos, às vezes não tem como você operar dessa forma de dissectomia endoscópica. Mas ultimamente a gente vê, assim, que é quase um marketing, né? O cara fala que faz esse tipo de cirurgia com o intuito, né, de atrair pacientes. Isso aí a gente vê bastante. Mas, assim, a gente observa que existe uma tendência mesmo, né, a utilizar cada vez mais, e eu acredito que em coisa de alguns anos vai ser, né, praticamente tudo vai ser feito da forma endoscópica. Existe também a quimionucleose, que introduz um material que vai dissolver o disco, e aí ele vai diminuir de volume, diminuir a compressão, e tem um IDET, que é essa terapia endotermal intradiscal, né, therapy endotermal intradiscal, ela vai, no caso, é um eletrodo que é introduzido dentro do disco, que dá uma resistência, essa resistência é aquecida e o disco intravertebral ele vai queimar, vai murchar, vai diminuir de volume, e, consequentemente, diminuir a compressão e o paciente melhora, né. São opções também.
Mas, a princípio, né, o que ainda é mais feito no mundo, né, ainda são as técnicas de laminectomia e microbiceptomia. Tem várias complicações, o cirurgião de coluna até brinco, que o que é bom é aquele que consegue resolver suas complicações, né. O paciente pode persistir com dor, se opera, porém não melhora, não é 100% dos casos que vai melhorar. A gente fala falha, né, o que aconteceu, né. O paciente pode desenvolver fístula licórica, né, que é ficar drenando líquor pela ferida. O paciente ter algum tipo de infecção intraoperatória, no disco, na pele, né? O paciente pode ter algum tipo de instabilidade da coluna vertebral, muito raro isso, o paciente falar que você vai examinar, depois desenvolver algum tipo de instabilidade porque você fez uma laminectomia, isso é muito, muito raro, eu não lembro, né, assim, na minha prática. Você lesar algum nervo, lesar alguma raiz, isso aí vai acontecer mais, geralmente, com cirurgiões menos experientes, o que não vê bem o que está fazendo, acaba funcionando a raiz. E as lesões vasculares graves são raríssimas, né? Elas em torno aí de 0,04%, quando muitas vezes a pinça do disco, ela vai além, perfura a parte anterior do disco e chega naqueles vasos abdominais. Isso é muito raro, é uma coisa gravíssima, geralmente evolui para óbito se o paciente está no centro, né, de tratamento que não tenha, né, às vezes uma equipe endovascular. Então pode acontecer várias coisas se falhou. Isso aqui operou no nível certo, às vezes operou no nível errado, tirou quantidade de disco suficiente, não descomprimiu suficientemente. Às vezes operou um nível que estava doente, mas tinha um outro comprometido também. Às vezes, além do disco, tinha algum ponto de estenose dentro do canal que não foi corrigido. E, por fim, nova hérnia. O paciente tira, mas, porém, com o tempo pode, né, sair do mesmo nível ali, uma hérnia. E aí, essa hérnia, geralmente, em torno de 4% dos casos, de 4 a 8%, no mesmo nível, né? Vou pular isso aqui porque é um vídeo que já é de outra pessoa, né? Como está filmando. Então eu vou nas conclusões. O que é mais importante? Vocês, né, no caso, saberem separar, né? Aquele paciente que é só medicamento, fisioterapia e aquele que vai operar. Isso aí é muito importante. Outro ponto-chave que eu considero assim, bem relevante é a gente os diagnósticos diferenciais do paciente. A gente saber, né, que é mais grave, né, que é realmente hérnia, o que não é. Tem o José de Alencar, nosso ex-vice-presidente, foi na época do Lula, se não me engano. Então ele fala, tem uma frase bem interessante, ele foi uma pessoa teve muito sucesso, né, foi um empresário muito bem sucedido, morreu de câncer, né, lutou contra o câncer, depois acabou morrendo, né. Ele fala que o sucesso nasce do querer, né, da determinação e da persistência em se chegar a um objetivo. Então, mesmo que a gente não atinge o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Eu acho meio interessante, né, essa frase dele, e a gente vamos abrir espaço para, né, para as discussões aqui, né. Então, tem bastante pessoa aqui, né, de vezes 56, tá? A coisa tá boa. Então, vamos lá para as perguntas. Eu tenho uns 10 minutos ainda, dá para a gente ficar aqui, né, tirar uma dúvida. Obrigado aí pelo elogio, Viviane. Foi muito boa. Tentando abrir aqui o chat. Aqui. Eu gostei bastante da palestra, gente. Não sei vocês. Mas eu sou suspeito para falar. Espero que tenha sido bem calmo. Assim, eu ainda reduzi bastante essa palestra. Ela tinha uns 90 slides, era realmente muito grande. Aí eu falei, vou enxugar, deixar ela mais, né, enxutinha aqui e, né, para, como se diz, né, tentar passar o que é mais importante. Também não adianta a gente discutir técnica cirúrgica com vocês, coisas assim, que não tem sentido algum. Realmente tem que ser o beabá mesmo, né? Alguma dúvida aí, pessoal?
56 pessoas hoje. A Suela fez uma pergunta boa, né? O paciente então opera, por exemplo, está com dor. Isso não é boa coisa não, né? Você recebe o paciente operou, ele fala que está com dor, doutor, a dor está do mesmo jeito. Aí você respira fundo e aí tem que ver o que aconteceu, né? A gente tem que ver se o paciente, por exemplo, ele operou e já saiu da sala, né? No outro dia já estava sem dor, ficou um tempo sem dor, depois que a dor voltou, tem que ver isso, né? Aí tem que checar se aconteceu algum problema, por exemplo, ele teve alguma infecção, teve febre, fazer um exame de imagem, às vezes faz uma tomografia e ver se operou no nível certo, se descomprimiu adequadamente, ou se realmente passou um diagnóstico diferencial que a pessoa não percebeu. Por exemplo, teve uma bursite que você não percebeu que o paciente tinha, uma bursite troncantérica, se ele tinha uma neuropatia diabética, porque, por exemplo, tem uma hernia de disco lombar, e ele tem uma neuropatia diabética, que ele vai operar e melhora a dor da hernia de disco, porém a dor da neuropatia vai persistir. Então a gente tem que ver o que está acontecendo. E tem casos, o que acontece? Que a gente vê que o nervo está tão machucado, já tem tanto tempo de doença, que mesmo que você descomprima, faça uma boa cirurgia, esse paciente não fica, como se diz, dentro, ele vai ficar, né, realmente, ele fica, às vezes, melhora parcialmente, porque de 100 pacientes que você opera, né, assim, o cirurgião ter 80%, 90% de sucesso é um índice bom, tem que ver, né, em pacientes, pelo tipo de doença dele, às vezes é impossível, né, ele ficar 100%, né. A lombocetalgia, número de máximo de infiltração. Olha, a infiltração, vamos imaginar aqui algumas situações. O paciente, então, é um paciente de fase aguda, você fez um diagnóstico agora, ele não vai operar pelo pouco tempo de doença, aí você poderia indicar uma infiltração, né? A infiltração duraria alguns meses, né? Talvez no máximo uns 2 meses, 3 meses. A recomendação do corticoide é no máximo 3 vezes ao ano. Mas conforme nós discutimos, após 6 meses de doença, aí você já deve conversar com o paciente não em infiltração, mas em cirurgia. Porque não tem sentido. O paciente está com dor muito tempo e está persistindo com sofrimento ali, na vigência de tratamento melhor, você está dando remédio, fazendo fisioterapia com dor, e é cirurgia. Mas, assim, a indicação nas bulas são três aplicações por ano. Só uma coisa aqui, é que o que acontece também é que nem todas as pessoas, nem todo colega que trata de coluna vai operar. Muitas vezes ele é um clínico, e aí o que acontece? Às vezes ele insiste um pouco mais nas infiltrações e acaba não encaminhando o paciente para um colega que trabalha com a cirurgia. Então o paciente vai ficando um tempo maior, e essa janela após 6 meses de espera, ela estende por um período longo. Tem paciente que tem anos que está com dor, já deveria ter sido operado há mais tempo, ele está deprimido, ele está sem, né, financeiramente na ruína, porque não está conseguindo trabalhar. Então é importante a gente discutir com vocês aqui esse período, entre 3 meses e 6 meses. Passou desse período e tem uma lombocetalgia, a gente já deve pensar na cirurgia para realmente não ter um prognóstico pior para esse paciente. Mais alguma dúvida aí? Alguma dúvida aí, pessoal? Pois é, Wallace, então foi um prazer estar com vocês aí, né? Foi um prazer. Espero que eu tenha... Se eu quiser falar do seu livro...
Sim, vamos mostrar para mais gente. uma dúvida aqui, ó, quer ver? Paciente com lombalgia, né? Giordano positivo. A gente tem que pensar na fase aguda, o paciente chega no pronto-socorro com cólica, porque a cólica ela vai e volta, né? E tem o Giordano positivo, a gente tem que excluir realmente causas renais. Aí realmente você poderia pedir, por exemplo, um exame de urina que viria muitos leucócitos, né, piócitos, você viria uma flora aumentada, a urina estaria turva, né, com nitrito positivo, paciente com febre, com disúria, né, e isso aí ajudaria a fazer o diagnóstico. Além disso, o ultrassom, né, das vias urinárias, você conseguiria detectar se existe, né, realmente uma cólica, né, renal ou realmente uma infecção, né, do trato e tudo mais, né. O eletrodo, gente, o eletrodo, na verdade, é uma opção de resgate do paciente. Aquele paciente já operou, às vezes mais, muitas vezes, e por azar dele, ele não melhorou de forma alguma. Provavelmente durante alguma dessas cirurgias ele houve algum tipo de lesão, de raiz, não houve uma descompressão boa, alguma coisa daquelas aconteceu com esse paciente, que eu acabei citando para vocês. Por exemplo, operou, teve uma infecção, uma discite, uma coisa muito séria, e aí ele realmente, apesar do tratamento, as cirurgias, ele cursou com a persistência da dor. Aí a gente pode sim pensar no eletrodo, é uma opção. Porém, a gente sabe que esse paciente vai melhorar, porém nunca fica 100% sem dor. Né? Ele fica com menos dor. Provavelmente vai ficar com menos remédio e tudo mais. Ele é uma opção de resgate. Mas eu geralmente, quando eu tenho um insucesso, o paciente fica um tempo bom, volta a dor, eu reopero o paciente, tento descomprimir, né, o máximo que eu puder, né, eu sou bem conservador, e eu nunca precisei ainda encaminhar um paciente para estar fazendo um eletrodo. Né. Eu tive alguns que me procuraram, mas infelizmente pelo valor, né, as dificuldades todas de preço, né, que o SUS acaba que não cobra, é muito difícil cobrir isso, né, é difícil a gente conseguir. Eu tenho um colega que faz, né, essa cirurgia aqui na minha cidade, faz bem, porém a gente tem realmente dificuldade de obter via SUS. Eu sei que tem alguns centros que fazem, mesmo por convênio é bem difícil, tem que fazer vários relatórios, e privado é bem caro mesmo, porque essa tecnologia, até onde eu sei, nós não temos, né, ela vem de uma tecnologia importada e a gente acaba pagando em dólar, fica muito caro mesmo. Vamos fazer um tópico aqui para vocês rapidinho aqui. Isso aqui é o livro de neurologia meu, né? O Neurologia para o Clínico Geral e Estudante de Medicina. Pela Amazon, um livro muito bom. São 160 páginas aproximadamente, tem quase 200 questões discutidas. Então ele fala só sobre o acidente vascular, o TCE, a cefaleia, epilepsia e lombalgia são as coisas que a gente tem mais no consultório. Então ele é muito bom para acadêmico, sabe? Tem a versão dele colorida na internet, né? E a versão é essa aqui, que ela é preto e branco, é muito boa. Existe esse livro aqui também, são dois que eu lancei, de coluna, que tem questões também discutidas, ele é muito bacana, cheio de casos clínicos, ele é vendido pela Amazon. Então é um livro bem interessante, tem os ossos também, a parte de histologia da coluna, muito bom. Acho que vale a pena para vocês, ele é bem completinho. E por fim tem um livro de anatomia dos nervos, né, neuroanatomia dos nervos periféricos, fala do plexo braquial, né, que é a área que eu trabalho, maior ênfase, ele é todo colorido. Ele tem, né, os espécimes, né, anatomia também, de cadáver e tudo mais, ele é bem diferenciado, sabe? E tem questões também, né, são 188 questões. Então, um atlas fotográfico dele é muito bom também. Pela Amazon vocês conseguem comprar, só digitar meu nome lá, Marcelo Magalhães, né? Eu queria agradecer, então, né, esse convite aí, Wallace. Eu estou à disposição para um outro momento para a gente estar reunindo aí, a gente ver um tema, né, que seria de importância para o grupo, né? Com certeza, o prazer é todo nosso em receber o senhor. Foi muito gratificante e a palestra foi excelente. E o senhor está sempre muito bem-vindo a palestrar e a gente pode já até organizar o próximo evento e a gente sorteia um livro, não tem problema. Vamos conversando aí. Gostei da ideia, eu ia falar isso, mas não estava com coragem. Eu tenho a cara de pau aqui, gente.
Depois a gente pode ler isso aí, por que não, né? Então fica assim, gente, um abraço, excelente resto de semana para todos aí. E eu vou conversando aí, né, com vocês aí, tá bom? Vai mantendo contato. Então, até Brincadeira à mais aí, parte, tudo de bom. mas muito obrigado, Marcelo. Até mais, hein? Gente, foi um prazer, tá? Mais um evento. Boa noite.